Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma mensagem do jornal Árvore da Vida, a edição de número 339, e o título da mensagem é Ele disse, vem, e Pedro foi. Senhor Jesus. Hoje nós vamos mencionar a respeito do capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 22, que conta uma história bastante conhecida. Creio que você já ouviu falar muitas vezes a respeito do episódio em que Jesus andou sobre as águas e Pedro foi até ele. Então, nós vamos meditar um pouco a respeito desses versículos, que, embora seja uma passagem conhecida, existem muitos elementos, muitas coisas que nós podemos praticar no nosso viver diário e ter uma experiência incrível como Pedro teve também. Então vamos ler a partir do versículo 22 de Mateus 14, que diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Então aqui conta a experiência que o Senhor, depois da multiplicação dos pães e peixes, pediu para que os discípulos fossem para o outro lado do mar, e ele subiu ao monte a fim de orar. E disse que também que ao tarde, a quarta vigília da noite, ou seja, por volta das entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi ter com ele, andando sobre as águas, quando o barco já estava sendo açoitado pelas ondas. E todos nós conhecemos essa passagem como aquela que, mesmo em dificuldades, nós temos que olhar para o Senhor e avançar. Só que um fato interessante dessa experiência de Pedro andar por sobre as águas, teve um princípio que foi a base para ele conseguir ter tamanha experiência, que está no versículo 28 e 29, que diz, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro, vem. Então, o que fez Pedro também andar por sobre as águas foi ele ter pedido ao Senhor. O barco estava sendo açoitado para todos que ali estavam, mas Pedro escolheu ter uma experiência nova, uma experiência diferente. Todos viram que o Jesus estava se aproximando, mas eles não acreditaram que era o Senhor, não pensaram que era o Senhor. Ali a tribulação, o momento que eles passavam, eles acharam que era um fantasma. Eles não acreditaram que o sobrenatural naquele momento era o próprio Senhor. Só que o Senhor acalmou cada um deles, falou, não temais, sou eu, tende bom ânimo. E ali Pedro quis ter com Jesus.
E Jesus falou: vem. Pedro, ele não se atirou na água. Ele primeiro pediu permissão ao Senhor para ir ter com ele. Então essa foi a base para que Pedro também andasse por sobre as águas. Pedro pediu ao Senhor, e depois que o Senhor permitiu, depois que o Senhor chamou, vem, é que Pedro começou a andar por sobre as águas. Então aqui existe um princípio muito importante. A fé, ela acontece quando nós ouvimos o falar de Deus. Depois que o Senhor permite que nós avancemos, o que nós devemos fazer é avançar. Pedro pediu ao Senhor, mas depois da permissão que o Senhor deu, é que Pedro saiu do barco. Então, essa é a forma que nós temos de agir com fé. Não é somente fazer as coisas de qualquer maneira, agir de acordo com o nosso sentimento, de acordo com aquilo que nós pensamos. Na verdade, o fato de Pedro ter tido essa experiência maravilhosa, primeiramente ocorreu porque ele quis se achegar ao Senhor. Todos estavam ali no barco, os 12 discípulos estavam ali, mas apenas Pedro quis se achegar ao Senhor andando por sobre as águas. E isso foi algo maravilhoso, né? Nunca havia ocorrido de alguém ter andado sobre as águas. Então nós vemos que Jesus saiu ao monte orar, e quando ele foi encontrar com os discípulos, o barco já estava a uma distância considerável. E Jesus também chegou ali na praia, viu que o barco ali já não estava. O que Jesus tinha que fazer? Ele teve que pedir permissão a Deus Pai, né? Perguntou a Deus Pai o que fazer. Então, provavelmente, Deus Pai ordenou a Jesus andar sobre as águas. E quando Jesus andou a uma certa distância e viu o barco, e Pedro também viu o Senhor, então Jesus permitiu que Pedro também tivesse essa experiência maravilhosa. E é isso que o Senhor faz. Ele, orando, buscou as maravilhas de Deus, as permissões para fazer as coisas aqui na terra. Depois que Deus falou para Jesus no monte, nós não sabemos o que o Senhor, Deus, falou para Jesus, mas tudo aquilo que ele conquistou no monte ali foi através de oração, foi através de busca. Então, quando Jesus andou por sobre as águas, já estava debaixo da autoridade de Deus e firmado na palavra de Deus. Assim também foi Pedro. Pedro, para andar sobre as águas, precisava estar embasado, firmado na palavra e na permissão do Senhor Jesus. Quando o Senhor falou, vem, Pedro andou. Mas, como sabemos na experiência, como nós lemos, ao olhar a força do vento, ao olhar para o lado, as ondas ainda agitadas, Pedro temeu e começou a afundar. E prontamente, né, ele gritou, Jesus, socorre-me. Aí o Senhor, estendendo a mão, o ergueu, e ambos, né, foram para o barco, onde o mar se acalmou. Então, o ponto que nós devemos tocar aqui é que a nossa fé, ela pode oscilar, e às vezes ela vai oscilar. Quando nós pedimos algo ao Senhor, o Senhor permite, mas às vezes nós não temos a força suficiente para manter essa fé, por causa das distrações que ocorrem, né, ao nosso redor. Então, nós devemos saber que mesmo se a nossa fé oscilar, o Senhor vai estar pronto a socorrer. Basta nós clamarmos ao Senhor, falar, Senhor, socorre-me, me ajuda-me na minha falta de fé. Porque o Senhor sabia o tamanho da fé de Pedro. Ele, quando Pedro dissesse ali para o Senhor, Senhor, permita-me chegar até ti, o Senhor poderia ter falado, não, espera que eu já estou chegando. Mas não, o Senhor permitiu que Pedro tivesse essa experiência maravilhosa de ter com o Senhor em meio ao mar agitado. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Pedro foi ousado na sua experiência.
ele teve ousadia de pedir algo ao Senhor que era impossível aos homens, né? E só ele, naquele barco, teve tal experiência. Todos os discípulos viram o barco sendo agitado, viu as ondas, viu o Senhor chegando, mas acharam que era um fantasma, tiveram medo. Mas apenas Pedro saiu do barco e andou por sobre as águas. Então, que nós possamos ter esse coração de, em meio às experiências, nós podemos clamar ao Senhor e pedir a Ele coisas impossíveis. Porém, nós só devemos agir depois que o Senhor der permissão. Depois que o Senhor nos chamar, depois que o Senhor permitir, é que nós devemos andar. Então, que aprendamos com Pedro, que mesmo tendo falhado na fé, foi o único discípulo ali que saiu da experiência molhado. Como Pedro, devemos ser ousados, ter experiências com o Senhor, ainda que venhamos cair, experimentemos ser resgatados pelo Senhor e depender mais dele. Isso certamente resultará em transformação para cada um de nós. Então, dentro dessa experiência, irmão, praticando hoje, independente da situação em que nós estamos, nós não devemos confiar na instabilidade do barco da nossa vida. Às vezes nós precisamos sair para ter com o Senhor, e na verdade o Senhor quer que tenhamos tal experiência, né? Ele poderia, ter seguido andando até chegar ao barco, mas ele quis que Pedro tivesse essa experiência de se achegar ao Senhor em meio da mais improvável situação, né? E esse é o desejo do Senhor também para nós. A pregação, aí da graça diz que o Senhor é capaz de fazer coisas impossíveis. Sim, Ele é capaz de fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Porém, a base e o princípio está na oração. O Senhor está nos chamando a orar no meio dessas dificuldades. Orar até que Ele nos dá a resposta. Se o Senhor permitir, nada vai impedir. E mesmo se durante o percurso a nossa fé oscilar, o Senhor estará pronto para nos erguer, nos levantar, nos firmar. Portanto, diante de vários motivos que você tenha na sua vida, para pedir um auxílio ao Senhor, para pedir uma resposta ao Senhor, não fique tímido em pedir a permissão ao Senhor, não fique tímido em pedir uma experiência forte com o Senhor. Certamente o Senhor quer te tirar desse barco que você está agora, quer que você ande pelas águas. E quando você encontrar com o Senhor vai te levar de volta para o barco. Mas com um detalhe, agora você estará com o Senhor. E independente da situação, você estará dentro do barco com o Senhor faz você ter novas experiências, porém, juntamente com o Senhor. Então, esse é o princípio dessa experiência. Creio que Jesus ter andado por sobre as águas foi uma experiência incrível para o Senhor, O barco já estava longe e o Senhor andou por sobre as águas. Mas para Pedro foi mais incrível ainda, Creio que depois ali daquela situação, os discípulos contou sobre o barco ter sido agitado, sobre Jesus ter chegado até o barco. Mas Pedro foi o único que falou, mas eu andei por sobre as águas. Eu fui encontrar com o Senhor por sobre as águas. Então a experiência de Pedro foi diferente. Foi a partir de algo que Pedro nunca imaginou experimentar, mas ele experimentou. Ele foi o único ali a experimentar. Mas hoje cada um de nós pode experienciar algo parecido com aquilo que Pedro desfrutou, de ter as respostas certas do Senhor para agir em qualquer área de nossa vida e assim o Senhor aumentar o nível da graça para que possamos ter mais fé. Amém? Jesus é o Senhor.